Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E você, já está alinhadinho com a vontade de Deus? Já está bem alinhado com a sua palavra? Tem lido, tem conhecido, tem buscado a palavra de Deus para estarmos alinhados, para estarmos em linha com o trono de Deus? É preciso termos esta bússola, a Escritura, nos orientando, nos mostrando. E essa é a proposta da Rede Super, essa é a proposta da igreja, essa é a proposta deste programa. Trazemos você até o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos lendo versículo por versículo, trazendo entendimento da palavra de Deus e um pouquinho lições para o dia a dia. Bem, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, vamos ver a igreja caminhando, fazendo missões. A igreja pregando o evangelho através das cidades dos gentios. E vamos ver no programa de hoje a segunda viagem missionária de Paulo. Quantas viagens missionárias ele fez? 3. Vamos ver a segunda viagem. Como foi? Onde ele foi? O que ele fez? E o que isso significa para a história da igreja? Eu e você estamos escrevendo a história da igreja. E o que fazemos dentro desta história? Vamos ouvir o Senhor através da sua palavra? Então deixe o seu coração bem aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui que na história da igreja, passo a passo, a igreja vai avançando, mas ela avança através de homens e mulheres trabalhando pelo reino de Deus. A igreja avança através da oração, a igreja avança através da pregação do evangelho, a igreja avança com pés que vão e conquistam as cidades, a igreja avança com corações convertidos, multiplicados mundo afora. Vamos ver então que a equipe de Paulo fez a sua primeira viagem e depois desta primeira viagem missionária voltou pelos mesmos lugares, as mesmas cidades, e ele vai voltar até Jerusalém. Por quê? Eles foram enviados, Paulo e Barnabé foram enviados de Jerusalém para Antioquia e de Antioquia foram enviados até os confins da terra. Então, eles têm de voltar trazendo os seus relatórios. Vamos ver como a equipe volta para Jerusalém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículos 32 a 35. Diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra de Deus. Bem, vamos ver direitinho aqui o que está acontecendo. Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, voltaram pelo mesmo caminho, vieram até Antioquia, de Antioquia vieram a Jerusalém para resolver uma grande questão sobre a circuncisão e a salvação. Houve uma grande reunião com os apóstolos para resolver se os se os cristãos gentios deveriam se circuncidar ou não, porque os cristãos ou os judeus messiânicos, ou judeus cristãos, alguns vindos da seita dos fariseus, estavam exigindo que os novos cristãos fossem circuncidados. Houve então a reunião. Tiago escreve uma carta para todos os gentios convertidos, para todos os cristãos do mundo inteiro, da época, 2000 anos atrás, até os nossos dias. Essa carta seria levada nas cidades, seria levada nas igrejas,
a orientação que não precisavam circuncidar, não precisavam guardar toda a lei, mas deviam se abster da contaminação de coisas dos ídolos, se abster de relações sexuais ilícitas, não comer carne sufocada e se abster de comer sangue. Foram essas 4 orientações que a igreja deu, através de Tiago e assinada por todos os apóstolos. E enviaram junto com Paulo e Barnabé, queriam voltar a Antioquia levando a carta, enviaram mais 2 irmãos, Judas e Silas. Foram junto com Paulo e Barnabé. E aqui o texto nos diz que Judas e Silas também eram profetas. E ali em Antioquia, eles consolaram os irmãos. Ah, o profeta é aquele que põe a mão no ombro, que chora, que entrega a palavra e que é algo tão lindo o ministério profético na igreja. Traz conforto, traz consolo. E Silas e Judas, então, fortaleceram os irmãos. E diz a palavra que eles se demoraram ali algum tempo em Antioquia. Ficaram ali, consolaram os irmãos, ajudaram. Os irmãos estavam muito felizes com a carta que veio de Tiago, assinada pelos apóstolos, com a direção do Espírito Santo para eles. Eles estavam felizes. E esses irmãos, Judas e Silas, os confortaram com palavras proféticas. Mas aqui nos diz que ficaram um bom tempo em Antioquia e os 2 resolveram voltar para Jerusalém. Mas Paulo e Barnabé permaneceram, demoraram muitos dias em Antioquia e Silas resolveu ficar. Silas também é chamado em outras cartas de Silvano. Silvano e Silas, na verdade, são a mesma pessoa. Silvano ou Silas. Paulo, então, vai viajar. Nós vamos ver a segunda viagem de Paulo e Silas vai fazer parte desta viagem. É assim que Deus faz. Deus nos chama, Deus nos guia, Deus tem um cronograma, Deus tem uma direção para a minha vida e para a sua vida. Deus nos guia dentro dos seus propósitos. Ele guiou a igreja no início da sua história. Ele guiou Paulo, ele guiou Barnabé, ele guiou Silas, ele guiou Tiago, ele guiou os apóstolos, ele guiou Pedro, João. Nós vamos ver, João termina seus dias lá em Éfeso. Jerusalém foi destruída, João está em Éfeso. Nós vamos ver Deus guiando Paulo até Roma. É Deus. Ele tem um propósito para mim, um propósito para você. Ele tem um propósito para nós. E dentro da história da igreja, o Senhor nos guia. Então, Silas fica ali com Paulo. Eles pregam o evangelho em Antioquia e muita gente é salva. Muita gente, a igreja vai crescendo. Aí nós vamos ver a proposta de Paulo a Barnabé ali em Antioquia. Abra sua Bíblia em Atos 15, versículo 36. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Bem, eles estavam ali há muitos dias em Antioquia. Paulo sentiu que já tinham feito o que era necessário em Antioquia. Então ele sugere a Barnabé: vamos voltar. Vamos voltar às cidades onde nós pregamos. Vamos consolidar o rastro que deixamos, as igrejas que plantamos. Derbe, Listra, Icônio. Vamos voltar a Perge. Vamos. Foi essa a proposta que ele fez. Em Atos 15, 37 a 39, nós vamos ver que Paulo e Barnabé vão se separar. Será que Deus tem propósito de que homens tão ligados, que se completam tanto, vão se separar? Paulo é mestre, Barnabé é pastor. Barnabé vai atrás das ovelhas, Paulo ensina. Paulo é mestre. Vão se separar? Muitas vezes isso pode acontecer na igreja. A gente pensa,
mas não é correto, mas não é bom, não está certo. Deus guia, Deus cuida, Deus dirige. Olha o que aconteceu. Em Atos 15, de 37 a 39, nós lemos assim: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Bem, aqui houve um momento de separação. Paulo chama Barnabé para irem consolidando as cidades por onde eles passaram, as cidades aonde eles pregaram. Vamos consolidar as igrejas, vamos consolidar o trabalho feito, vamos ver como estão as lideranças, os presbíteros que deixamos em cada igreja. Barnabé diz: vamos sim, Paulo, mas vamos levar João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. João Marcos era jovem. João Marcos foi testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus. Ele estava no meio daquela multidão, ele estava acompanhando os apóstolos, os discípulos que seguiam Jesus. João Marcos viu os milagres de Jesus, Jesus abrindo os olhos aos cegos, curando, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos. João Marcos ouviu as pregações, ele ouviu as parábolas de Jesus. João Marcos acompanhou a prisão de Jesus. Ele esteve ali presente, ele viu Pedro chorar, Pedro negar a Jesus. Ele era testemunha ocular, ele era tão importante, porque ele foi testemunha ocular. Mas Paulo, quando Barnabé disse: vamos levar João Marcos, Paulo disse: não. Ele não quis ir conosco, ele não foi obediente, ele não foi disciplinado, ele não passou na prova, não vamos levá-lo. Paulo, ele tem um temperamento mais colérico, Paulo é mais mestre, ele veio da seita dos fariseus, mais duro, mas Barnabé era levita natural de Chipre. Barnabé tinha o coração mais de pastor, mais de sacerdote, de intercessor. Ele disse: não, nós não podemos perder o João Marcos, nós não podemos perder esta pérola preciosa para a obra de Deus, vamos levá-lo. E Paulo bateu o pé e disse: não, não vamos levá-lo. Então resolvem se separar. Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos. Será que Deus se agrada ou Deus está nas confusões, nas briguinhas, na separação de igrejas ou de líderes? Bem, não vamos a esse mérito, porque diante de Deus nada de briga, de confusão. Nós vamos ver que mais tarde, na sua última carta, o apóstolo Paulo está preso e ele diz: traz João Marcos. Traz João Marcos para mim, porque ele me é muito útil para o ministério. Paulo reconhece a importância de João Marcos. Paulo se retrata com João Marcos por não ter dado uma oportunidade a ele. Às vezes, como líderes, nós erramos, nós falhamos, às vezes somos muito duros, mas lá na frente, Paulo reconheceu e acertou aquela situação. É importante que você também acerte situações que ficaram mal resolvidas, situações em que você talvez foi muito duro com um liderado seu, foi muito duro com um copastor, com um discípulo. É necessário fazer como Paulo. Traz João Marcos, ele me é muito útil para o ministério. Barnabé está sempre à frente. Barnabé está sempre ganhando por ter um coração pastoral. Então vamos ver que Paulo, ele vai seguir para a Síria e Cilícia.
Olha aqui o que está escrito em Atos 15, 40 e 41. Lemos assim: Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo, então, vê o Barnabé indo para Chipre. Chipre é a terra natal de Barnabé. Ele está levando João Marcos para sua terra natal, para pregar, para plantar a igreja ali, para que a igreja cresça ali em Chipre, na ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. Ele vai com João Marcos para lá. Não sabemos, nós não temos o relato no livro de Atos, como foi a viagem de Barnabé e Marcos, mas nós sabemos como Paulo seguiu para a Síria e Cilícia. Deus já tinha feito o planejamento. Deus já tinha colocado no seu coração, Deus já tinha colocado no coração de Paulo de ir para a Síria, de ir para a Cilícia, de subir ao norte, de entrar na Ásia e na Europa. Deus havia trazido esse plano. É muito interessante como Deus coloca no nosso coração, no coração dos líderes, dos pastores que têm um chamado apostólico, como Deus coloca a direção de nações, de cidades, como devem ir, como devem fazer, como devem agir. O Senhor é aquele que tem o seu plano, é aquele que traça a viagem, Ele traça a logística. Precisamos apenas estar alinhados com a sua vontade. Paulo segue para a Síria, Paulo segue para a Cilícia e diz que ele escolheu Silas, ou Silvano. Ele escolheu Silas. Aqui diz: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Isto significa que Paulo e Silas estão partindo numa viagem missionária, contando apenas com a direção e o sustento do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o chamado missionário tem os seus desafios, e um dos desafios são os recursos. Viajar implica em passagem, em alimentação, em hospedagem, em segurança. A viagem missionária ela implica em muitos fatores. Implica em entrar em outras culturas, cobertura espiritual. É preciso orar pelos missionários. É preciso orar por aqueles que estão trabalhando em outras culturas. Não é fácil. Temos enviado missionários pelo nosso Ministério Gideões a nações, principalmente da África, e sabemos das lutas, e sabemos dos apertos, e sabemos da questão cultural e também das batalhas espirituais. Por isso, sempre que a gente vai numa viagem missionária, temos jejum e oração. Um mês antes da viagem, durante a viagem, um mês depois da viagem, para que se consolide a obra do Senhor. Não é fácil o trabalho missionário. Não é fácil a conquista de cidades e de culturas. Então, Paulo escolhe Silas e vai encomendado, vai debaixo da graça do Senhor. Mas aqui a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai levar consigo Timóteo nesta viagem missionária, nesta segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ver? Atos 16, 1 a 3, nos diz o seguinte: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Bem,
aqui nesse texto, nós vamos ver que Paulo leva Silas e eles vão até Derbe e Listra. Eles vão até estas cidades onde Paulo já havia plantado igreja. Vão até Derbe e a Listra e Paulo diz, a palavra nos diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo, sua mãe, era judia, mas casada com um homem grego. Ao que parece, esse pai grego já deveria ter morrido, porque não fala mais nada dele, mas fala da sua mãe, a avó Lóide, e a mãe Eunice, mãe de Timóteo, Eunice e a sua avó Lóide. E Paulo, quando escreve 2 cartas pastorais a Timóteo, ele lembra que a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide ensinaram para Timóteo a palavra de Deus. Timóteo era bem firme na palavra. Timóteo conhecia as Escrituras. Timóteo fez o Bar Mitzvah. Timóteo conhecia de cor o livro de Deuteronômio. Timóteo conhecia a palavra de Deus e era um discípulo de Jesus. Já havia recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, assim como Paulo estava levando aquela carta, dizendo que os gentios não precisavam circuncidar, aqui diz que Paulo falou com Timóteo: ó Timóteo, você vai ter de circuncidar. Por quê? Porque sua mãe é judia, mas seu pai grego não fez a sua circuncisão, mas você é judeu, porque o judeu não pelo pai, mas pela mãe. Detalhes lá dentro do judaísmo. Então você precisa ser circuncidado. Timóteo aceitou e Paulo então promove a circuncisão de Timóteo e o leva, porque ele tinha um bom testemunho. Todos em Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Que menino maravilhoso! Esse menino prega muito bem, esse menino é cheio do Espírito Santo. Que jovem maravilhoso! Ele é um avivalista, ele é um evangelista. E Paulo, então, leva consigo Timóteo nesta viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. E Paulo, então, vai discipular Timóteo. E Silas está junto com Paulo. Silas já é um homem mais experiente, ele escreve cartas. Nós vamos ver que Silas vai ajudar Pedro a escrever a sua primeira carta. E Deus vai usando os dons de cada um. Deus quer usar os seus dons. Deus quer usar os meus dons, que não são nossos. É Deus que nos deu. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que capacita você para a obra de Deus. Então é importante usar os dons que Deus nos dá. Seja escrever, cantar, tocar um instrumento, seja editar vídeos, seja filmar, seja fotografar, seja pregar, seja evangelizar. Deus quer usar você, usar os dons que Ele te deu para a sua obra. Você está usando? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que Tu tens um propósito lindo para a minha vida e eu me entrego a Ti para cumprir o Teu propósito. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome, a andar em Teus caminhos, alegrar o Teu coração. Ajuda-me a ser cheio do Teu Espírito Santo, a pregar, a viver, a Te glorificar onde eu estiver e por onde eu passar. Toma minha vida em Tuas mãos, santifica-me, Senhor, purifica-me, lava-me, dá-me um coração puro e cheio da Tua graça. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor, capacita-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida, sendo um discípulo de Jesus, verdadeiramente, colocando seus dons a serviço do Senhor. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.